Cara, eu gosto também, e aí, de novo, minha opinião particular, de enxergar o líder como uma fonte de inspiração, de certa maneira. Uhum. E quando eu falo fonte de inspiração, eu estou falando de exemplo mesmo. Então, se o líder ele tem comportamentos ruins, e, cara, comportamento ruim pode ser bem pequeno, né? Como, por exemplo, fazer críticas infundadas, por exemplo, sobre outros times, outras pessoas, ou comportamentos ruins de fato de ser agressivo com os teus liderados. Não importa o comportamento, comportamentos ruins, eles, ou bons, tanto faz, eles são replicados pelas pessoas, né? Então, o líder, ele tem essa responsabilidade, na minha opinião, por mais que ele não saiba conscientemente disso, de que ele é um exemplo. O que ele faz, a forma como ele pensa e age, as pessoas vão replicar isso. Então, a gente está falando muito da questão da transformação, e eu consigo conectar muito isso com o ambiente. A gente falou um pouco disso. Então, por exemplo, eu concordo 100%. O ambiente não é ter puff, videogame. Isso são mimos que não necessariamente diz muito sobre como que é o ambiente, a cultura de fato da empresa. Mas quando a gente olha para isso, o líder ele tem uma responsabilidade sobre a construção do ambiente dentro do time em que ele está inserido. O Uhum. time, as pessoas pelos quais ele é responsável. Então, se o líder ele tem comportamentos ruins, como eu comentei, naturalmente a minha percepção é que as pessoas vão começar a replicar aquilo, seja com seus colegas, seja com os pares, né, ou com outras pessoas além do próprio time. E eu estou comentando tudo isso porque o ambiente ele vai ditar as minhas emoções em muitas situações, o que eu sinto, a minha vontade de estar ali dentro. Se eu estou com pessoas boas, pessoas que eu gosto, que me respeitam, que eu compartilho valores, obviamente vou acabar me sentindo mais feliz e satisfeito de estar ali, do que se eu estiver num ambiente em que as pessoas são tóxicas. Como que você enxerga essa questão do líder como fonte de inspiração e como que você diria que o líder ele precisa começar a se comportar olhando para prioridades em relação a isso? Primeiro, o líder ele não manda, ele desperta nos outros a vontade de começar. E se o líder faz isso, ele começa a se transformar nessa figura inspiradora, né? Ele não vira um chefe que geralmente aponta a direção e só ele vira uma pessoa que desperta nos outros a vontade de dar o primeiro passo. Né? A fala dele é uma fala que as pessoas confiam. O líder é uma pessoa de confiança. O líder não pode ser uma pessoa que ele fala e o profissional quer conferir que se o líder falou realmente faz sentido. Ele tem que ter uma pessoa, tem que ser uma pessoa ética, uma pessoa verdadeira. Então, se você age dessa maneira, já é meio caminho para que você consiga se tornar uma liderança inspiradora. Né? A gente percebe muito um movimento grande no mercado, isso aconteceu dos anos desde 2010 para frente, que a gente tem a figura do teórico. Né? A gente vê muito teórico subindo no palco e repetindo o que ele leu num livro. Então ele sobe num palco, decora algumas páginas do livro, repete aquilo que ele decorou. E aí você convive com essa pessoa por algumas semanas. Você percebe que aquela fala não tem nada a ver com o que a pessoa é. Então, o líder inspirador é uma pessoa que pratica muito mais do que fala. Porque de falar, todo mundo pode falar o que quiser. Né? Então você tem que ser exemplo pelas suas atitudes, não pelo aquilo que você decorou no livro de alguém. E a gente tem no mercado brasileiro uma dinâmica muito diferente do que qualquer outro mercado no mundo. Né? Então, se você tenta replicar, copiar o conhecimento do mercado norte-americano, por exemplo, você vai se ferrar aqui no Brasil, não vai funcionar. Né? Porque se você tenta repetir um processo de validação enorme que tem nos Estados Unidos, se você tenta repetir métodos de gestão que existem nos Estados Unidos, mas apenas lendo e replicando, você vai ser uma pessoa só de falar. E aí você vai ser expurgado automaticamente pelos seus profissionais, eles vão parar de acreditar em você e você não vai ser uma pessoa inspiradora. Né? Então acho que as atitudes de um líder faz com que ele se torne uma pessoa inspiradora. E isso realmente é importante, né? A sua pergunta sobre a importância disso e o quão é necessário com que isso aconteça, é extremamente necessário. Por quê? Sem confiar no líder, você não tem propósito. E como a gente já repetiu várias vezes essa conversa, sem propósito você não vai a lugar nenhum.